Bastante gente entrando. Uhum. Bom dia, pessoal, bem-vindos. Da onde vocês falam? Todo mundo de São Paulo, Rio, Guarulhos, Porto Alegre, BH. Olha, bastante gente. Aqui em São Paulo tá bem frio hoje. E aí, Noé? A Noé é de Buenos Aires. Eu sou de Buenos Aires, aquí está bien frío también. Muito más frío que lá, seguro, com certeza. Com certeza. Boa, pessoal, a gente vai esperar 5 minutinhos para todo mundo conseguir entrar, aí a gente inicia por aqui. Bom dia, Yasmin. Bom dia, Cassiane. Bom dia, Pã. Olha a Nelva no chat. Bem-vinda, Nelva. Pessoal, a gente só vai reforçar que se vocês puderem ir mandando as perguntas durante o webinar no Q&A e não por chat, vai garantir que a gente consiga responder elas, ao final da apresentação, tá bom? Bom dia, Valéria. Bom dia, Daniela. Bom, acho que como a gente já está com um quórum bem legal aqui e a respeito do tempo de todos, vamos iniciando. Então, hoje a gente vai falar de toda a jornada da virada AI Native, da RH da Recarga Pay. Como que vai ser a agenda de hoje, pessoal? A Noe vai contar um pouquinho para vocês como a parceria da Recarga Pay com a Comp começou, então eles são clientes bem antigos da Comp, já passaram por vários períodos com a gente. Também vai contar um pouquinho da transformação do RH da Recarga Pay. Depois a gente vai passar por duas demos.
Primeiro mostrando o Data Hub que a gente construiu para eles e depois a parte de recrutamento e depois disso a gente vai para o Q&A. Noe, se quiser se apresentar. Bom, prazer, bem-vindo todo mundo. Gabi, um prazer enorme estar aqui nesta conversa com você. A gente trabalha dia a dia, então compartilhar nossos sucessos é um encontro bem legal. Eu sou Noelia, Head of HR de Recarga Pay. Eu trabalho na Recarga Pay faz algum tempo, sou argentina. Vou fazer o meu melhor aqui com o portunhol, Gabi. Eu conto muito com a ajuda de você. Qualquer coisa pode me ir corrigindo. Bom, fico à disposição também fora deste encontro para responder dúvidas que puedan surgir depois. Boa, o portunhol tá ótimo, Noé. E me Uhum. apresentando, pessoal, eu sou a Gabi. Eu trabalho na Comp já há algum tempinho, então tô há 2 anos junto da Comp. Sou forward deployed aqui e trabalho junto com a Recarga Pay, com a Noe e com o time de lá em todas as iniciativas para tornar o RH deles cada vez mais AI native. Bom, vamos lá. Uhum. Vamos. Bom, a ideia que eu tenho, Gabi, hoje é compartilhar um pouco a experiência nossa, o ponto de partida, a nossa mudança de filosofia e você sinta-se livre também de complementar com a experiência e todo o aprendizado juntas criado aqui. Mas quando a gente fala de iNatives, a primeira coisa que vai vir na cabeça é tecnologia. Para nós, a tecnologia foi a consequência, não o ponto de partida. Nosso modelo de people era bastante tradicional. Eu imagino que todo mundo já conhece. O líder tinha uma necessidade de contratar, promover, fazer ajustes salariais, entender a situación de los times y People era quien precisaba resolverlo. Eso crió una dinámica en que los líderes tenían a responsabilidad del time, más People concentraba mucho las boas prácticas, las ferramentas, la información, para que a tomada de decisión aconteça con los líderes. El Gaga estaba acabando siendo siempre un intermediario de todo ese procedimento prácticamente en todo. O sea que el resultado era casi duplo, ¿no? Los líderes no conseguían desenvolver completamente ownership para tomada de decisiones y people concentraba mucho las decisiones. Entonces terminaba siendo un gargalo operacional. Con esa problemática es donde surge esta necesidad nosa de esa mudanza de filosofía. El Gaga no desaparece, el Gaga muda un papel. A idea y objetivo era mudar un modelo, ¿no? People ejecutaba para un modelo en que People habilita. Un principio central pasó a ser, un líder tiene que ser dono de decisiones sobre el time. People, o dono dos sistemas que permiten que esas decisiones sean boas. Un líder decide quién contratar, quién demitir. Un líder va a liderar las evaluaciones de performance, va a crear y proponer promociones, ajustes salariales y las decisiones propias de ese time. Un people debe construir los procesos, los frameworks, las gobernanzas, los benchmarks, dados, herramientas e implementar mecanismos de controles. Esa fue un poco o objetivo de esa mudanza. No reducir a importancia de people en la gestión dos times, mas sí mudar ese relacionamiento con los líderes, ¿no? No generar una dependencia 100% en HR en tareas operacionales y que ellos cada vez consigan tener más herramientas para mejores tomadas de decisiones. Para que eso aconteça, existió o existe una mudanza muy importante en el papel de HR. Precisamos comenzar a arquitectar soluciones que no generen dependencia en el propio HR, ¿no? Y con eso comenzamos a hacernos preguntas distintas a un momento de diseñar los procedimientos. ¿Cómo hacer que los líderes tengan acceso de manera simple, fácil a esas informaciones para tomar decisión? O situaciones como cómo hacer que un líder llegue a una conversa de promoción con un análisis completo de su time
sin precisar de solicitar ayuda. Esas preguntas fueron muy disparadoras para comenzar a responder y percibimos que la respuesta no estaba en apenas rever un proceso o un rever y pensar qué tareas tienen que ser automatizadas. Estaba también entender cuáles eran los datos que ya teníamos disponibles, cómo conectarlos entre sí y cómo transformar esos datos en recomendaciones inteligentes que ayuden a los líderes a tomar decisiones. Y ahí es donde comienza nuestra primera parcería, ¿no? O nuestro primer papel importante y muy relevante con Acompi. Ahí es donde comenzamos a trabajar la por 2024, ¿no, Gaby? En esta primera parcería, donde la idea no era sustituir a papel de EDAGA o papel de líder, sino crear una infraestructura que permita que las informaciones lleguen a personas certas en un momento certo. Y con eso ahí comenzó nuestro primer caso de transformación, que fue el Comp Review. Agenchi comenzó en la primera parcería con un Comp Review con Acompi, donde antes nuestro Comp Review era todo muy manual, ¿no? People concentraba las informaciones, hacía los Excel, tenía diferentes fontes para preparar los análisis y recibía y evaluaba todas las propuestas. Era bien enxuto, muy tu trabajo operacional, y con la llegada de Compi comenzamos a diseñar un ciclo de forma 100% digital, con las informaciones disponibles, real time, dentro de un mismo workflow donde tenía posicionamiento de salario, benchmark, nuestras bandas, fallas salariales, y todo un flujo de workflow de aprobación ficaba pronto. Entonces, eso fez que toda a información fique muito mais automática y visible, mas ainda a decisión continuaba siendo humana, que fue algo que a gente nunca quiso mudar ni perder un foco. O segundo paso foi conectar os dados, ¿no? Como a Gabi falou, o Comp Review expôs o problema maior. A gente tinha os dados muito fragmentados. Tínhamos diferentes ferramentas y fontes, HR Bamboo, Word, Compi, Excel, distintas cosas donde alojaban cada una parte de nuestra historia y precisábamos ver cómo conseguíamos consolidar y conectar todas las informaciones que Agenchi tenía disponible. De ahí es donde nace a necesidad y este trabajo que estamos construyendo junto con Acompi, la construcción de un Data Hub. No como una herramienta más, sino como cómo conectar los datos que ya existen y crear una fuente única de información integrada para apoyar las decisiones dos gestores, donde consiga visualizar headcount, custo de área, turnover, señales de riesgo, y imagino que un montón de cosas más que a Gaby después va a presentar aquí para nosotros. Y el tercer camino, ¿no? que Agenchi está construyendo también es recruiting, donde todo, a idea fue llevar toda la misma filosofía con la que Agenchi crió todo el resto dos procesos, ¿no? Decidimos llevar a experiencia para un ambiente donde los líderes ya trabajan, no será una herramienta más, sino lograr comunicar que los chimis consigan hacer toda apertura las posiciones canalizadas en un lugar donde ellos se utilizan comúnmente, que por lo menos en el Recarga Pay es Slack. Entonces, toda la estructura de origen, el flujo, apertura y demás son definidas lá até llegar a nosso ATS. A partir después de eso, a partir de ahí, distintos asistentes de AI comienzan a apoyar en diferentes etapas, ¿no? Como es la creación de la job description, a triage en tu pipeline, estructurar feedbacks un poco más estructurados, respuestas automáticas, estudios de compensaciones y demás tareas operacionales. Entonces, a premisa para nós foi chave, ¿no? E aí prepara, e aí organiza, sugiere, mas es o líder quien vai tomar a decisión. Y bueno, hay algunos estudios que refuerzan un poco esta decisión que Agenchi tomó, que era un estudio de LinkedIn sobre un equipo de reclutamiento de eBay,
onde os e-mails enviados directamente pelos hiring managers tienen una tasa de respuesta de 40% comparado con cuando es enviado por un recruiter donde la talla era mucho menor. Menor. Entonces, eso justamente fez que a automatización sea una facilitación para nuestro proceso. Y aquí yo quería compartir algo, pegar un poco de agua, Gaby. A gobernanza, ¿no? 5 reglas que a gente trabaja para a gobernanza. A primera regla que eu gostaria de compartilhar é AI não vai aprovar nem rejeitar a ninguém. Nenhuma decisión de contratación, remuneración, promoción o cualquiera de los fluxos va a ser delegada íntegramente por la AI. Él ha podido organizar las informaciones, estructurar feedback, comparar datos, mas siempre a persona va a ser responsable por la decisión final. O sea, a gente no va a automatizar o accountability. Eso siempre va a estar un poco los líderes. A segunda regla que tenemos es que no todas las informaciones ni todas las acciones tienen un mismo nivel de riesgo. Por eso, ni todo el mundo precisa tener un mismo nivel de acceso. Para eso, Agency definió accesos de workflow de acuerdo con un papel, a responsabilidad y un pacto de decisión. A tercera regla que a gente tiene aquí es que tener accesos a datos no significa que precisamos colocar ese dado en cualquier herramienta o contexto. O principio no es cuanto más dados mejor, es un dado cierto para persona certa, nuevamente cierto, y con una finalidad clara. Acho que esto para nos es muy relevante en esta regla. A cuarta regla de gobernanza es que toda decisión precisa continuar teniendo un dono. O sea, ya como yo falei antes, a AI va a apoyar y va a ayudarnos en todo el flujo para tomar decisión. Más quién tomó la decisión, cómo ella fue tomada y qué datos estaban disponibles en aquel mismo. O sea, ya de nuevo, accountability continúa siendo siempre una persona, un líder, un humano. Y la última regla que a gente tiene aquí de gobernanza es no basta olhar individualmente las cosas, las decisiones, precisamos olhar periódicamente para el resultado del sistema. Y aquí yo coloco un ejemplo de recruiting, ¿no? Mismo que AI nunca rejeite automáticamente un candidato, ella puede nos ayudar a organizar, a priorizar, a recomendar cuáles perfiles un líder debería olear o priorizar primero, ¿no? Entonces, por eso es importante estar oleando constantemente para influenciar las decisiones. Entonces, a gobernanza es lo que nos permite acelerar. Y a fin das contas es esa filosofía que nos vamos a aplicar o estamos aplicando en todo este proceso de transformación. People va a diseñar las reglas del juego, a tecnología va a traducir a fricciones, a AI va a ayudar a preparar recomendaciones, mas un líder es quien va a decidir. Y ese es su principal cambio de mindset que llevó a Recarga Pay a esta mudanza y a esta parcería 100% con Acompi que ayuda a crear que estos procesos sean posibles y viables. Boa. Perfeito, Noé. E aí, pessoal, já indo um pouquinho para uma parte mais tática para mostrar para vocês, como a Noé falou. O problema da Recarga Pay não era não ter dados. Então, a gente não tem informação suficiente, histórica, etc. É que esses dados, eles estavam espalhados em diversos sistemas e para ela fazer qualquer consulta de informação relevante, ela teria que baixar planilhas em cada um desses sistemas, cruzar dados. Então, uma consulta que deveria ser simples acabava levando horas do tempo dela. Para isso, o primeiro step para a gente construir o Data Hub foi integrar com os principais sistemas que a Recarga Pay tinha. E aí, dentre eles, então, eles tinham o HRIS, que tinham as pessoas, os cargos, etc.
Tinha Folha Brasil, Folha Internacional, ATS para recrutamento, tinha a Comp, onde moravam os cargos, as descrições de cargos e etc. Também tinha o Mindsight, tinha a parte de benchmark de remuneração da Comp. Então, o primeiro step foi adicionar esses provedores dentro do Data Hub deles. Hoje, como a gente ficou alguns anos desenvolvendo esse produto, a gente já fez centenas de bases de dados para vários clientes. Então, a gente já integrou com centenas de provedores. Então, todos os provedores de folha, de recrutamento mais tradicionais, grande maioria dos disponíveis de mercado, a gente já integrou. Então, algo que é super difícil normalmente, a gente consegue fazer em horas. Então, uma vez que o cliente já disponibilize a chave da API para a gente já consegue fazer essa integração com o provedor em horas. E aí, a escolha da Recarga Pay nesse momento de fazer isso com a Comp e não in-house teve alguns motivos, e aí acho que a Noe pode me complementar super bem. Mas o primeiro deles foi que a gente, dentro da Comp, já tem uma camada semântica nos agentes já é construída para People. Ou seja, a gente passou muito tempo com os nossos People Experts e todo mundo do time ensinando qualquer agente da Comp como que é a melhor forma para interpretar os dados com o olhar de people. Então, dando um exemplo tático disso, vamos supor que vocês coloquem várias tabelas dentro do cloud e perguntem quantos colaboradores vocês têm dentro da organização. Ele não vai fazer alguma diferença entre estagiários, jovem aprendizes, por aí vai. Versus na Comp, se você perguntar a mesma coisa, ele já vai estar treinado com esse olhar da camada semântica feita para vocês. Depois disso, a gente também organiza os dados de uma forma que simplesmente é muito mais fluida e simples. A gente constrói tabelas canônicas, que basicamente são um grupo de tabelas coerentes e muito concisas que permitem que vocês façam análises e consultas de forma super rápidas, sem ambiguidade e também com muito controle de permissionamento. Então, a gente pode entrar nisso mais para frente, mas a gente também consegue fazer um permissionamento hipergranular uma vez que o produto, né, o Data Hub está pronto. Então, primeira etapa aqui, só fiz esse briefing, mas primeira etapa foi a integração dos provedores. E depois disso, a gente já construiu vários reportes para Recarga Pay com o dado vivo, com os indicadores que eram importantes para eles. Então, por exemplo, aqui a gente tem um de turnover e headcount. Ele vai puxar de diversos sistemas. Então, aqui, por exemplo, a gente tem 9 fontes conectadas e atualizar de forma constante. Então, 2, 3 vezes ao dia, esse dado está atualizando, já construído de uma forma simples e da maneira que vocês quiserem ver. Um ponto super legal aqui também para falar é que a gente consegue, como eu falei do permissionamento anteriormente, por usuário, a gente pode determinar qual acesso aquela pessoa tem. Então, ela pode ter acesso, por exemplo, a Noe, ela tem acesso à empresa inteira, mas um líder, ele vai ter acesso apenas à área deles. E aí, aqui, o acesso é tão granular quanto. Ele vai poder ver o headcount ativo da área, turnover voluntário da área, e por aí vai. Então, aqui Solo para temos. complementar, Gaby, que para nosotros eso era súper relevante, ¿no? Porque a Shinchi quería garantizar mucho a gobernanza dos dados y que cada líder consiga tener acceso solo a su infraestructura y una cosa que a Shinchi insistió mucho en ter. Exato. E daí também tinha um case da Recarga Pay de que eles não tinham só lideranças funcionais, mas também matriciais, que eu acho que faz muito sentido com o que a gente está vendo nas organizações hoje em dia. A gente também conseguiu fazer esse acesso para eles. E aí, enfim, o relatório ele é super dinâmico, ele atualiza live, né? Então aqui é um exemplo completamente fictício, mas a gente criou todos os mais relevantes para eles acompanharem todos os dias. A gente consegue duplicar, mexer nos indicadores, exportar e por aí vai. E aí, o que é mais legal, na minha opinião, além dos relatórios que atualizam, né, esses dashboards que atualizam de uma forma dinâmica, é a nossa camada agêntica. Então, vamos supor que você está numa reunião com
um gestor e você, enfim, não tem uma informação na ponta da língua. Então, aqui a gente trouxe dois use cases do chat para vocês verem. Então, aqui a gente perguntou qual que foi o turnover voluntário dos últimos 6 meses por área. O chat, ele vai fazer um trabalho de bater direto no Data Hub, reconciliar os dados. Então, ele reconciliou o desligamento com o cadastro de pessoas, viu a quantidade de pessoas ativas, viu o número de desligamento dentro do período como um todo, fez uma separação do desligamento, né, voluntário do involuntário e já normalizou. Conseguiu agrupar também por áreas e já trouxe a análise pronta em um prompt para a pessoa, né, que está perguntando, no caso eu. Então, aqui ele já fez uma separação. Nos últimos 6 meses, a Recarga Pay teve 53 saídas, uma taxa de 6,3% contra 7,1% do período anterior, e já traz essa quebra por área. Então, a maior taxa foi da área de atendimento, mas a gente vê que ela é, tem um índice melhor versus o último semestre, e o grande gargalo aqui foi engenharia. E aí você pode ir perguntando para o agente da mesma forma que você perguntaria para uma pessoa mesmo, que tem todos os dados na mão, por exemplo, aqui. Quanto disso está em cargo sênior de engenharia? A gente já consegue trazer aqui essa separação, ver que tem um gargalo. Então, 11 das 19 saídas são sênior ou acima. Então, aqui a gente imagina o trabalho que ia dar para a Noe fazer essa conciliação de dados em planilhas, etc. Em 2 perguntas, ela já chegou no resultado final. Aqui, outro exemplo que eu tô dando, outro tema, mas uma pergunta: quanto custaria o mérito de 5% no time de produto e como isso ficaria em frente ao mercado? Então, aqui a gente linkou dois mundos em um só. A gente está falando de mérito e também como isso ficaria em frente ao mercado. Então, a Recarga Pay já tem um painel selecionado da Comp para diversos cargos, então eles podem ter diferentes para Corp, para Tech, etc. Isso já está vinculado na Comp, que é a fonte da verdade deles para benchmark de mercado. E aqui ele já fez toda a análise. Então, ele já fez um relatório, né? Então, aqui já traz a tabela no próprio chat. Então, isso custaria tanto para Red, Grupo PM, etc. E aí, abrindo aqui, vai ter tudo já consolidado. Então, quanto que é a folha mensal, como que tá a posição versus o mercado, e por aí vai, para tomar também a melhor decisão com os dados, né, a um clique de distância. Então, aqui ele já mostra o relatório pronto. Opa, o que aconteceu aqui? E acho que um pouco da iniciativa de Data Hub é isso, né? É conectar diversas fontes de dados, trazer isso de uma forma muito organizada, clara e segura para vocês tomarem as melhores decisões, tanto o RH quanto o gestor. Então, no caso de recarga Pay específico, que a gente queria dar toda essa munição pro gestor tomar as melhores decisões dele, foi a melhor solução possível aqui. Agora, pessoal, eu vou entrar um pouquinho no caso de recrutamento. Aqui, basicamente, o contexto é um pouquinho do que a Noe falou, mas eles queriam, né, dar muita autonomia para os hiring managers, conseguirem abrir vaga, definirem todo o processo de agendamento de entrevista, case, etc. E aí, o primeiro questionamento que a gente fez foi: a gente vai mandar esse hiring manager ir para outro sistema que ele não está familiarizado para ele abrir uma vaga com várias coisas que não estão preenchidas, ou a gente vai trazer isso para o ambiente de trabalho do próprio líder e que ele consiga, de uma forma muito simples, já fazer todo esse fluxo de aprovação no Slack. Então, aqui a gente rodou várias automatizações para ele conseguir fazer tudo de uma forma muito simples e que não gerasse uma fricção no dia a dia dele. Então, primeira coisa é o nosso comando do abrir vaga. Então, aqui tão simples quanto o gestor tá no lugar de trabalho dele, ele digita abrir vaga. E aqui já vai abrir todos os campos que são necessários, né, para a gente conseguir abrir uma vaga no ATS da Recarga Pay.
Então, cargo, e daí a gente já vai puxando as informações. Então, se definir o X cargo, já vai puxar que é engenharia, qual que é a squad, aqui a gente vai ter o motivo, então se é uma nova posição, um replacement e etc. Moeda, então hoje a recarga é multimoedas, a gente seleciona. Aqui também a gente já vai puxar, uma vez que a gente puxa o cargo e a senioridade desse cargo, qual que é a faixa salarial na comp, para a gente também conseguir, o gestor conseguir entender isso de uma forma rápida e ágil, e também colocar a pretensão salarial, etc. E aqui também uma coisa que a gente fez para Recarga Pay foi, uma vez que a gente selecionar o cargo, já trazer o job description aqui. Então, eles já podem olhar de uma forma simples, não ter um repositório longe do gestor de job descriptions e também conseguem editar, etc. Então, uma vez que o gestor abre a vaga dessa maneira, isso já vai para uma escadinha de aprovação, né? Então, aqui, por exemplo, a gente está impersonando o Rafael e ele já vai para a Marina, para a Helena e para o Otávio. Uma vez que ele abriu essa requisição, isso já vai chegar para a Marina. Então, aqui eu já estou na telinha da Marina. E ela vai conseguir olhar já essa telinha, então, o engenheiro, nível e faixa, motivo, etc. Ver detalhes, recusar ou aprovar a vaga. Uma vez que isso foi aprovado pela Marina, isso já vai, no caso da Recarga Pay, para a Helena, que no caso seria uma pessoa de RH, para lançar o Budget ID da vaga. Isso foi uma decisão de negócio que a gente fez, mas eu acho que o que é importante aqui é que a gente entendeu muito a fundo qual que era o fluxo desde a abertura de todos os processos da Recarga Pay e aí a gente foi propondo esses quick wins no fluxo deles para ficar uma coisa bem concisa e dinâmica. Então, uma vez que o aprovador final aprova a vaga é publicada, a gente cria um canal no Slack com o gestor e os aprovadores e já fica dentro da plataforma da Comp as requisições com o histórico completo. Então aqui a gente vai ter todas as vagas criadas, também tem essa questão do permissionamento que eu disse antes, então o gestor logando, isso aqui é muito mais um instrumento interno que a Noe usa, né? Então assim, para ter esse tracking de vagas, mas se o gestor pode falar, Noé. No, quería complementar que una de las dores que a gente tinha es que todo esto acontecía por fuera, ¿no? Entonces, eran muchas fricciones de obtener respuestas, no ficar con evidencia. Entonces, con este tracking ya mapeado, a gente consigue tener por lo menos evidencias para auditoría, un flujo mucho más claro de aprobación y no concentrar responsabilidad solo en RH. Perfeito. E aí que é exatamente isso, ela tem, a gente tem o tracking de absolutamente tudo. Então, olhando essa vaga fictícia que a gente abriu, vai ter tanto desde a job description e todos os campos preenchidos, mas também todo o histórico do que aconteceu de todas as decisões tomadas. Então, por exemplo, o Rafael, ele criou a requisição, enviou para aprovação, a Marina aprovou, depois a Helena aprovou. Se a vaga tiver um vai e volta, por exemplo, que acontece às vezes, isso tudo vai estar traqueado aqui, os motivos de ida e de volta. Então, além de dar essa autonomia grande para o gestor, também foi uma forma que a gente achou da Noe ter esse tracking de tudo e não ter todos esses edge cases que ela falava bastante. Putz, a gente na verdade acaba falando bastante por Slack, aprovando de uma forma que é uma mensagem e por aí vai. Noe, mais algum ponto na abertura de vagas? Boa. E aí, depois que a gente fez a abertura de vagas, a gente conversou bastante sobre uma outra dor. Ou seja, ela trouxe que ela e os recrutadores, né, antes, passavam muito tempo conciliando agendas. Então, ela tinha que ir na agenda ver toda. Primeiro, antes de ir na agenda, ela tinha que ver toda o processo daquela vaga, então quantos entrevistadores teriam, qual que seria a etapa que seria o case e por aí vai. E uma vez que ela definisse isso, ela ia ter que bater a agenda do entrevistador de cada etapa com a agenda de cada candidato. Então, isso dava um trabalho de horas, né, na prática para ela. Então, aqui o que a gente criou? Uma vez que a vaga está aberta,
a gente já consegue definir as etapas. Então, por exemplo, a gente vai definir quem é cada entrevistador de cada etapa. Então, vamos por primeira entrevista, segunda entrevista, por aí vai. E aí, cada colaborador, né, que pode fazer entrevistas da Recarga Pay vai ter um link atrelado do Calendar do Google ou de qualquer calendar que ele usa para fazer o para já disparar um e-mail automático para o candidato. Então, nesse e-mail automático, ele consegue tanto, o candidato consegue tanto marcar, remarcar e por aí vai, sem ter uma pessoa no meio tendo que fazer essa conciliação de agendas. Hoje eles usam o Google Calendar, poderia ser um Calendly ou qualquer coisa, e até o ATS da Comp tem uma parte de agendamento própria que também funcionaria. Então, isso aqui também é bem aberto de acordo com o que funciona para cada cliente. Além da parte de recrutamento, a gente já fez o disparo automático, né? Uma vez que a gente chegasse na etapa de todos os testes. Então, eles tinham um assessment do Mindsight com um prazo, etc. A gente já também conseguiu automatizar esse envio e retorno do final do Mindsight por e-mail, e também o desafio técnico, que também era uma das etapas, a gente também automatizou tudo isso. Então, vamos ver o que acontece. Então, aqui, uma vez que termina a entrevista com esse gestor, então aquela parte de configurar já foi feita. Também, cada vez que um gestor faz a entrevista, também chega um comando no Slack dele que é entrevista. Posso mover para a próxima etapa ou não posso mover? E aí, aqui eu acho que a gente não entrou no nível de detalhe, mas a gente conseguiria também reprovar, dar uma justificativa, isso voltaria para a Noe para ela entender o que aconteceu no caso e por aí vai. E aí, obviamente, linkando os dois universos de recarga Pay, a gente conseguiria, tudo isso que a gente fez até agora é insumo para o Data Hub e para os relatórios que são dinâmicos para o uso de People. Então, aqui, tudo isso vai se retroalimentando e atualizando de forma automática. Então, a gente consegue também, dentro disso, já trazer o funil de recrutamento como um todo, desde quantidade de candidaturas, como que foi a triagem, quantos passaram por entrevista do gestor, quanto tempo demorou para essas entrevistas serem marcadas e por aí vai. Então, a gente conseguiu gerar essa eficiência tanto do lado do gestor, né? Conseguir fazer as coisas de uma forma muito mais rápida. Também ter esse tracking de tudo o que acontece sem aprovações informais por Slack, por aí vai. E também ter o tracking de todos os indicadores, da recarga de uma forma muito simples. Boa. Noé, algum ponto da demo da parte do agendamento? No, no, eu só quería complementar de que a gente va a ir aprendiendo a medida que vamos criando juntas, ¿no? Y va encontrando las problemáticas y tentando hallar soluciones. Y un claro ejemplo para mí fue cuando a gente comenzaba a tener trabas de quién era el flujo de aprobador y a gente comenzó a hallar soluciones para conseguir mudar vía Slack y en la configuración también un flujo de aprobador y simplificar o procesos, seja porque o aprovador final estava de férias ou estava de licencia, então conseguir resolver a medida que vamos executando e criando juntos. Perfeito. E eu acho que uma grande diferença, só para vocês entenderem, pessoal, a Recarga Pay é um dos clientes mais antigos da Comp, né? Então, eles já passaram desde plataforma em 2024 até o CAS, que era o Compensation as a Service, e agora a gente já está nessa jornada do AI Native. Então, eles foram um dos primeiros clientes nossos a de fato terem o Data Hub da Comp, a de fato terem essas iniciativas. Então, a coisa mais importante nesse período foi toda essa nossa cocriação, né, Noe? Então, assim, foi muito teste beta, ela mandando pra gente isso tá funcionando, isso não tá funcionando, a gente voltando e fazendo várias adequações do processo até ficar de uma maneira, ideal para eles. Boa. Agora, Noe, se você quiser contar um pouquinho dos seus aprendizados.
Ok, vou compartilhar aqui um pouco nossos aprendizados e conselhos, ¿no? Si yo podría dar algún consejo de cómo comenzar es comiencen por la estrategia de negocio, no por la tecnología, antes de discutir qué automatizar, qué ferramentas. Vale fazer a pregunta más fundamental si el proceso de people de hoy está preparado para sustentar un negocio o a estrategia actual. Entender cuánto People está generando ficciones y cuánto está ayudando a los líderes. Eh, vale organizar eso, o sea, ya nos comenzamos con compensation, continuamos con dados, después con recruiting, porque hallamos que era o procesos más críticos para dar más velocidad, más autonomía y capacidad en la decisión de los líderes. O segundo conselho que eu consigo dar aquí es que no comencen por el EI, comencen por el ownership. Y aquí es no que podemos automatizar, si quien debería estar tomando la decisión tenga información correcta. Entonces, para mí eso también es una mudanza de mindset muy grande. Automatiza las fricciones y nuevas decisiones, ¿no? Y aquí es un poco que falamos, aquí a gente no va a tirar a accountability dos líderes, la decisión va a continuar siendo de él, sino tentar automatizar a troca de información, a carga manual, a consolidación de datos, a flujo de aprobación, todo lo que simplifique mucho esas fricciones y el trabajo operacional de Uchimi de People. No tente, a cuarta que yo tengo aquí es no tente transformar todo People a un mismo tiempo. En nuestra experiencia, Shinchi comenzó con Comp Review, con ese producto a gente comenzó aprendiendo y fue una cosa para más para avanzar con un Data Hub, luego llevar la misma filosofía para recruiting y cada etapa ayudó a mejorar un paso siguiente y como yo falé, es una transformación que continúa siendo un aprendizado y un trabajo colaborativo aquí con Acompi. A quinta, y hace que esta es uno de los aprendizados más reales de nuestra jornada, que entienda que las mudanzas van a doler y van a generar mucha fricción. Muchas veces cuando nos estamos acostumbrados, ¿no? Todos los líderes en hacer las cosas de un jeito, un HR, executando, o sentimiento puede ser que ahora estoy teniendo más trabajo eu, mas no interpretamos esa reacción apenas como una resistencia, estamos pidiendo una mudanza de mindset, una mudanza de comportamiento, por eso para nos las capacitaciones, contenidos, os playbooks, acompañamiento muy tu próximo, dos líderes fueron fundamentales en estos primeros momentos de transición. Y un suceso del comportamiento va a estar por impacto, último consejo, no por la cantidad de automatizaciones que podamos implementar. Y para mí, lo que creo más importante es no contar a cantidad de workflows o horas automatizadas y sí observar tres dimensiones llaves, ¿no? Si un líder ganó más autonomía, si los procesos están llegando a eficiencia que precisamos, si la decisión ganó cualidad. Para no, si esas tres cosas están evoluyendo, quiere decir que la transformación está generando un impacto real. Y si tuviera que hacer como un fellamento, ¿no? Un resumo de todo el aprendizado de esta jornada, a transformación, como eu falei no inicio, no comenzó cuando implementamos CI, comenzó cuando decidimos mudar quién era el dono de esas decisiones, y en la parcería aquí con Acompi fue Xavi para ayudar a esos primeros pasos, comenzando con compensation, como ya falé, ahora con todo lo de Data Hub, y ahora entrando en la nueva logística, en el nuevo mindset de reclutamiento. Bueno, fueron llaves para conseguir tener esta mudanza de mindset que estamos implementando hoy en el H o en el Chile de People. Boa. Bom, Noé, muito obrigada por Obrigada a trazer você. essa jornada aqui. Agora, pessoal, a gente vai abrir para as perguntas de vocês. Então, se vocês quiserem fazer uma Uhum. pergunta, podem já
mandar no Q&A. Vou abrir aqui. Ok. Tem que falar um pouquinho mais. Bello. Aquí eu tenho uma, se você quiser, Gab. Pode falar. Aquí una que fala, hola Gaby, Noé, pueden falar un poquinho sobre a posible experiencia que vocês já tiveram ou têm em fazer a transição de cultura de um EHH soft a um EHH mais duro, muito fundamentado en alta performance. Eh, my feeling aquí es que no es un EHH más duro o más soft, sino, como eu falei no inicio, nossa mudança está más en fazer un EHH no tanto de babysitting o de ejecutador, sino como un facilitador de procesos, de decisiones, de herramientas. Entonces, esa mudanza de cultura está muy acompañada por dar el ownership, por dar el accountability. Sí, para hacer esa mudanza, a gente precisa parcería y un convencimiento dos altos líderes, ¿no? O en este caso, do C-Level, que tienen que apoyar y provocar también esa mudanza cultural. Y una de las cosas, como eu falei no inicio, que a gente está trabajando mucho, no medio, una de las dicas de conselho es estar próximos dos líderes, mucho playbook y entrenamiento, principalmente en estas mudanzas iniciais. No, eu vou quebrar um pouquinho a regra, mas eu acho que tem muito a ver, é uma continuação da sua resposta. A Elita perguntou aqui no chat, o que quero saber é como trabalhar essa mentalidade da liderança, pois eles ganham mais autonomia, mas a percepção é de ganho para eles ou de sobrecarga com mais responsabilidades diretas. Para mí eso es también uno de los consejos, siempre va a tener una fricción, ¿no? O sea, ya no inicio a gente recibió muchas fricciones y o sentimiento foi eu teño muito mais trabalho, mas a fin de contas o que a gente busca es esa mudanza de mindset y comportamientos, que eles tengan ese ownership y que ter más accountability y más responsabilidad no es mucho más trabalho para eles, es mucho más ayudar na agilidad na tomada de decisión y que las cosas aconteçam en un tempo muito más rápido y sin fricciones. Boa. Eu vou responder uma aqui do Gabriel Acioli. Aos aprovadores de Ujú, vaga, ele fica disponível tanto ao gestor quanto à área de recrutamento e seleção. A recrutadora tem acesso a todas as vagas ou somente a área que ela cuida? Gabriel, a gente literalmente criou o permissionamento para o que fazia sentido para a Noe e para a Recarga Pay. Então, aqui a gente pode escolher junto com a empresa o que que faz sentido para vocês. O fluxo, ele é totalmente estudado, né, e proposto para fazer sentido. Então, no caso deles, a Noe tem acesso a todas as vagas e todo o RH, né, tem acesso a todas as vagas. Mas temos clientes que também só a recrutadora pode ver só a área que cuida. Então, depende muito do fluxo de vocês, a Comp consegue fazer de ambas as maneiras. Boa. Tô, tô vendo, vou respondendo, tá? Não, tô vendo ujú, sí, sí. da Aline, ela perguntou se o ambiente de Teams da Microsoft também permite essa automatização de solicitações pelo Teams. Sim, permite. Acho que todos os sistemas, tanto o GChat, quanto o Slack, quanto o Google permitem. E a gente consegue customizar para o que vocês mesmos usam. E também perguntou se é possível realizar pedidos de reajustes salariais pelo Teams, assim como vagas. Sim, a gente consegue fazer toda essa automatização de fluxos. Hoje a gente mostrou vagas porque é o caso da Recarga Pay, mas a gente consegue também fazer a parte de reajustes, de performance, também mandando pushes, né, pro líder dentro do Teams, Slack, Gchat. Então, se você tiver Ujú. dúvida nessa questão, pode entrar em contato com a CUP. Aquí, ay, foi embora. Eu tinha uma Ok. que está con espectador anónimo, no tem nome, mas que ele parabeniza pela solución y pregunta cómo a IA y a ferramenta contribuyen na atracción y fechamento das posiciones y os dados sobre a evolución do proceso, desse proceso. E aqui eu quero compartilhar que é um proceso que ainda está em andamento, que a gente ainda está testeando. Recruiting fez a virada de chave no último
2 meses. Eh, o que eu posso compartilhar até agora que nossos indicadores de sucesso estão que o hiring manager ser responsável da vaga, o SLA fica muito mais curto. E eu tenho 3 exemplos de vagas que fecharon en menos de 20 días porque el hiring manager sintió ownership de tener que fechar esa vaga y comenzar con todo el flujo y contratar a personas porque recibía. Entonces, esa fue un indicador de suceso para nosotros que estamos percibiendo en esta primera mudanza do proceso. O Ceres perguntou aqui qual foi o tempo total do projeto desde o início, da implementação do Data Hub até hoje. Hoje a gente já está numa parte muito mais de sustentação, né, e melhorias, mas desde o início do que a gente começou, assim, sei lá, começou a fazer o discovery, conseguir as chaves da API, foi algo em torno de 6 semanas, Noé, para a gente já estar com o Sí. agente rodando para vocês. Ujú. E já treinado com toda a parte da semântica. Aqui também é importante falar que como a Noe, né, e a Recarga Pay foram um dos primeiros clientes que a gente fez o Data Hub, também a gente fez bastante coisa com eles que hoje já está automatizada. Então, hoje a parte de horas que eu mostrei, a gente tem muito mais flexibilidade e muito mais agilidade para integrar com sistemas que a gente já integrou. Se for um sistema novo, e daí a gente tem que fazer todo esse discovery de como integra, demoraria a mesma coisa, mas se for algum sistema que a gente já integrou, a gente consegue fazer em questão de dias. Ujú. Aquí Julia también pregunta, Julia Santoro, si hubo algún proceso de educación para gestores, avaliadores, toma de decisión para tocar entrevistas y procesos sin EGAGA. A resposta é que temos EGAGA, a gente está muito mais no back facilitando ferramentas e o que a gente tem desenhado junto com a equipe de talent é todo um playbook donde tem o passo a passo de todo o procedimento de como é de início ao fim e qual é o ownership e responsabilidade que ele tem. Também como skills diseñados para ayudar a fazer abordagem de candidatos, respuestas y todas las dicas necesarias y buenas prácticas para que él consiga tener el ownership del proceso. Boa. Não, eu acho que é uma legal aqui para você. Como não perder o controle do budget e da meritocracia, uma vez que a decisão está na mão dos gestores? Boa, que bom, ¿no? A gente, con un producto, no pasamos por ese producto de comp, mas no producto de comp review o compensation, você consigue alocar o budget disponible que tem cada uma das áreas. E como está feito o fluxo, você consigue alocar e dar un reconocimiento para Noelia y va consumiendo o budget disponible. De esa forma, a gente consiga ir acompañando cómo es el consumo de budget. Y después, uno de los requests que a gente colocó dentro de la apertura de vaga justamente es el Budget ID. Junto con el Budget ID, a gente consigue acompañar de no tener overlap o sobrecostos por posiciones que estén controladas. Por eso a gente colocó ese step de validación de Budget ID para que Uchimi de Controlling, que yo imagino que está aquí dentro de este webinar, no pique maluco y consiga siempre acompañar esos indicadores. Perfeito. A Patrícia, ela perguntou por que vocês optaram por construir pelo Teams ao invés de usar uma ATS padrão de mercado que já possui todas essas funcionalidades. Posso começar essa e você complementa? Ujú. Eu acho que aqui eles construíram os facilitadores no Slack, né? Então, basicamente, acho que o grande cerne da questão foi como a gente está dando mais autonomia para os líderes e a gente quer que eles se tornem hiring managers, se a gente colocar eles em mais um sistema que eles não estão familiarizados, que é feito para o RH, e a usabilidade não é das melhores, de certa forma, eles vão ter mais, eles vão ver isso como mais uma coisa, um ônus do que um bônus, né? Então, Ujú. a ideia de trazer isso para o ambiente de trabalho deles foi facilitar.
muito a vida deles, ao mesmo tempo que o que acontecia muito, que eles traziam pra gente, é que o líder, ele, todas essas aprovações, etc., acabavam acontecendo de forma mais informal em conversas do Slack. Então, se já aconteciam, né, pelo Slack mesmo, por que que a gente não traz toda a aprovação formal por lá? Então, aqui, eles ainda têm um ATS de mercado, mas a gente fez toda a integração com esse ATS, criou automatizações que vão alimentando ele. Aquí a gente não queria criar e implementar uma ferramenta mais. Queríamos aproveitar muito o que a gente já tinha para não atrapalhar mais o papel dos líderes. E como eu falei, não? Ou seja, uma das nossas dores, e por isso chegamos ao Data Hub, é que a gente tinha múltiplas ferramentas e precisávamos conectar entre elas. Então, trazer uma ferramenta a mais ia ser uma dor mais que hoje a gente não queria assumir. Boa, tem uma interessante aqui. Noélia, pode falar como sua experiência na implementação com a Comp foi, com o time Comp foi? SLA, agenda, suporte e sustentação? Aqui tá meio ruim, né? Porque tô aqui com você. O que eu posso falar é que a gente vimos trabajando desde el inicio, yo acho que comenzamos trabajando con Pedro, que es uno de los founders no inicio, y él se tornó muy parceiro con nos desde la construcción cuando implementamos su comp review. Después comenzamos a tener otras partes del time hasta llegar a Gaby. Eh, y a gente tem um canal muito aberto. Nós temos um canal de Slack donde vamos trocando día a día. Es uma construcción conjunta y eu acho que aquí o principal es entender que a Compi es parte de Recarga Pay y Recarga Pay es parte de la Compi. Somos só un chimi, no es un fornecedor que está brindando un servicio, sino somos un chimi intentando de construir un mejor de manera colaborativa y conjunta. Y de nuevo, con total transparencia, con Weekly, con un chat en abierto que vamos mandando mensajes a todo tempo e tendo respostas automáticas. Perfeito. Acho que a gente tem um canal muito aberto. Então, mesmo assim, acho que a Noe, quando ela propôs, né, algumas soluções que a gente ainda não tinha feito ou tinha feito pouco, ela estava também muito aberta em falar, putz, tem esse fluxo não tá certo e a gente corrigir muito rápido, né, para não onerar ninguém. E ao mesmo tempo, eu acho que a construção da parceria foi sendo feita ao longo do tempo. Então, como eles são os clientes super antigos nossos, já passaram por várias pessoas na Comp e também tem esse mindset muito de co-criar junto com a gente. Boa. Deixa eu dar uma olhada aqui. Mas, Aquí tenemos una, cómo vocês se enxergan en posibilidad de construir un EGH Natives, empresa enxuta de cerca de 100 colaboradores y 2 personas de EGH. Eu vou dar minha dica aqui, Gá, você pode dar a sua. Não é impossível. Eu sugiro começar por um pequeno produto, por um produto que gere impacto, revisitar y ver cómo você consigue hacer mudanzas en eso y después ir haciendo a pocos otros productos. No tentes hacer todo junto porque va a ser mucho más complejo. Y yo boa, eu acho que a cantidad de colaboradores, disculpa, no es una barrera, es simplemente entender cómo está o diagnóstico y las herramientas y dados que vos estén visibles. Não, perfeito. E eu acho que faz muito sentido. Com duas pessoas no RH, a gente, claramente, vários dos processos devem onerar muito, de uma forma operacional, essas duas pessoas. Então, acho que, muito em linha com o que você falou, Noé, de escolher o que atacar primeiro, atacar o que onera muito o tempo de vocês de forma operacional, para vocês terem um buffer de tempo para decisões estratégicas. Então, eu acho que é super viável e também é o campo aberto para construir soluções AI native. Ujú. Como foi o processo de adoção do time? A gente já respondeu, né, parecida, acho que ok.
Quero saber o que vocês viram como contras no processo, quase entendendo o preço de automatizar o processo, mais AI, etc. Vocês tiveram algum ponto assim? Repite para mí que no, no. Queria saber o que vocês viram como contras no processo, quase entendendo o preço de automatizar o processo, mais AI, etc. Por enquanto a gente no percibió contras, o que eu posso falar es a fricción inicial, ¿no? A resistência ao cambio que a gente percibió no inicio. Por enquanto eu só vejo sucesos y con boas conquistas o buenos resultados en estas pequeñas mudanzas que estamos comenzando a implementar. Boa. Passando em um cenário de empresa. O Weiler perguntou aqui, pensando em um cenário que dentro da empresa possuem pessoas que muitas das vezes não têm uma familiaridade com dados e AI, qual foi a forma que vocês utilizaram para trazer os benefícios e melhor usabilidade de implementação da Comp no fluxo de vocês? A implementação foi de forma progressiva a nível de área, gestores, ou foi uma virada de chave para toda a companhia? Vou quebrar em dois. O accesso dos fluxos e información es, como eu falei, os dados certos para a pessoa certa no momento certo. Então, quando a gente definiu como começar com comp review, não todo mundo tinha acesso à informação. A gente treinou a los o a los líderes que iban a tener acceso al comp review para que eles sejam owner desse proceso. Agora eu mesmo com Hiring Manager, não todo mundo tem acesso a todo o fluxo e todo o processo, a gente está treinando aos que são no momento o Hiring Manager do momento. Então, é virada de chave para todo mundo, mas treinando no momento certo as pessoas que vão ter esse acesso a los dados e interpretação dos workflows. Boa. Eu acho que a respeito do tempo de todos, a gente pode responder mais uma. Eu gostei da do Gabriel aqui. Como foi o trabalho para treinar os agentes? Então, que nem eu falei, os agentes da Comp, ele já vem com uma camada semântica já treinada para interpretar os dados de people da melhor maneira possível. Então, toda a parte de treinar o agente para falar com o público de RH ou para dar as respostas corretas, ele já é feito de forma comp para todos os clientes. O trabalho que a gente teve aqui com a Recarga Pay foi como a gente treinou o agente para ele conversar da forma que a Recarga Pay conversa, vai, de certa forma assim. Então, como eles chamam os colaboradores, quais são as cores, logo, etc. E aí, nisso, a gente, de fato, a gente setou o agente dessa maneira. Então, as meninas, elas colocaram fizeram diversos documentos para gente do contexto do negócio, então uma camada de contexto muito grande de quem são os líderes, como são divididos em squads, por exemplo, e a gente colocou esses MDs no agente para ele já entender o contexto de recarga pay e responder da melhor maneira possível para todos. Boa. Perfecto. Eu acho que é isso, pessoal. Muito obrigada pelo tempo de todos. Noê, muito obrigada. Eu adorei dividir essa última hora com você e contar um pouquinho do que a gente tem feito na Recarga Pay. É, a gravação vai chegar no e-mail de todo mundo amanhã. E se quiserem conversar sobre algo parecido, podem usar o QR Code para marcarem uma agenda. Obrigada, pessoal. Tchau, Obrigada, tchau. Gaby, un placer.